Ah, Bia Princesa, Bia Princesa. Parece louca. Se eu gravar o vídeo assim, será que fica zoado? Antes de eu começar o vídeo propriamente, eu quero falar com vocês sobre duas coisas. A primeira é que vai ser bem comum eu falar nos vídeos que eu já assisti a esse filme, que eu já tinha visto ele antes e tal. Isso porque eu sou cinéfila, então eu já assisti vários filmes. Eu já tinha quase que zerado Netflix antes de criar o desafio de zerar o Netflix. Mas como eu estou querendo completar o desafio, eu preciso assistir de novo. Então eu vou reassistir os filmes para poder falar deles aqui. Então não se preocupe, eu não estou traindo movimento. E a outra coisa que eu queria falar é que uma coisa muito importante que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou muito fã de contos de fadas, das princesas, da Disney, enfim. E esse filme que eu vou falar aqui hoje, ele tem tudo a ver. Ele não é da Disney, mas é um filme de princesa e inclusive de uma das minhas princesas favoritas, que é O Para Sempre Cinderela. Esse é um filme que eu gosto muito, ele fez parte da minha infância e é um filme que me traz muita felicidade. Sabe quando você tá meio down, assim, e você assiste um filme que sempre te anima? Esse é um deles. Bom, ele conta a história da atual rainha da França, que chama os irmãos Grimm pra conversar com eles a respeito dos contos que eles escrevem e tal. E ela diz pra eles que ela gosta muito de todo o trabalho deles, mas que ela não tá muito feliz com o que ele fez com o conto da gata borralheira, que é a Cinderela. E aí ela começa a contar a história da sua tataravó, se eu não me engano, que é Danielle de Barbarac, que já foi a rainha da França. E aí ela começa a contar a história da Danielle e nisso o filme dá um flashback e a Drew Barrymore começa a atuar como a Danielle de Barbarac. E aí começa a história. Ela é filha de um comerciante que trabalha viajando para vender o produto que ele vende e ele é bem instruído, ele lê muito para ela. Ela e o pai moram numa fazenda bem bonita, assim, uma casa grande com criados e plantação e tal, mas nada muito luxuoso. E pelo que a gente vê no filme, ela trata os criados da casa como sua própria família e o pai dela também. Só que aí um certo dia, quando ela era pequenininha, o pai dela dá a notícia pra ela de que ela vai ganhar uma madrasta e duas irmãzinhas. Uma boa notícia, né? Já que ela era órfã de mãe, ela ia ganhar uma mãe e duas irmãs. Só que como a gente já conhece bem a história da Cinderela, a gente sabe que não é bem isso que vai acontecer, né? Mas enfim, continua a história. O pai dela, como a gente já sabe, ele morre no começo do filme, isso não é spoiler. Afinal de contas, a história tem mais de sei lá quantos anos. E ela fica sob custódia da madrasta dela, que não é uma boa pessoa. Afinal de contas, ela vê tudo em prol das filhas e nunca em prol da Danielle. E começa a transformar a Danielle numa criada. Ela começa fazendo pequenos serviços da casa. De repente, ela já tá fazendo tudo. E elas estão passando por uma crise financeira grande, porque a dona da casa e as filhas gastam muito. E elas começam a luta em busca da mão do príncipe. E o príncipe, o nome dele nesse filme é Príncipe Henry. Ele não quer ser rei. Os pais dele ficam forçando muito ele, porque ele tem que começar a assumir as responsabilidades de lidar com o povo, do governo e do reinado e tareréu. Só que ele não tá muito afim, ele se sente muito pressionado e é bem ruim pra ele. E aí, num famigerado dia, a Danielle descobre que um dos seus empregados, que é quase família, que já trabalha muitos anos na casa dela, ele vai preso. E ela quer saber por quê, ela quer libertar esse criado que faz parte da família dela. E aí ela se veste com as roupas que eram da mãe dela, que são roupas melhores do que a que ela usa de criada e tal, e vai até o palácio para tentar descobrir o motivo pelo qual o rapaz está preso. O rapaz não, é um senhor. E aí ela chega lá e esbarra no príncipe, começa a debater com ele, e ele se sente muito... ao mesmo tempo que ele se sente com raiva de ter uma mulher, principalmente, e uma mulher que ele não conheça, julgando ele, ele fica muito intrigado. Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que fica julgando pelo que ele faz ou pelo governo do pai dele, enfim. E ele fica bem intrigado e ele acaba querendo saber o nome dela e tudo, e ela fala o nome da mãe dela. Se eu não me engano, a mãe dela tinha algum tipo de título. Ok, e aí ela fala que ela não é dali, mas o nome dela é Blá.
E nisso, ele fica muito intrigado e começa a querer persegui-la por todos os lugares, querer descobrir onde ela tá, pergunta pra mãe, se a mãe dele, pergunta pra rainha, né, que é a mãe dele, se ela conhece essa moça na corte, e a mãe dele fala que não. E aí começa todo o romance dos dois. E sim, tem o baile, sim, tem os sapatinhos, que não são de cristais, mas são bem parecidos. E sim, tem todo o romance, mas tem cenas muito boas, diálogos muito bons, mulheres fortes, mesmo apesar delas falando sempre sobre homem, casamento e tudo, elas ainda assim são personagens muito fortes dentro das suas limitações e elas acabam sendo muito cativantes e apaixonantes. O filme é muito legal, muito bom, bem sessão da tarde, bem aguinha com açúcar. Filme muito bom pra você ver com toda a família, com as crianças, com os velhinhos, tipo vovó e vovô, bem legal. A dublagem dele também é muito boa, a dublagem que tá no Netflix é muito boa. E, inclusive, eu quero salientar uma cena que eu não vou dar spoiler, mas eu quero salientá-la. E eu quero deixar aqui uma tarefa pra vocês me falarem nos comentários o que vocês acharam. Vai ter uma cena em que ela e o príncipe vão se deparar com um bando de ciganos. Vocês vão saber do que eu tô falando quando o cigano disser pra ela que ela só vai poder levar dali daquele lugar o que ela puder carregar. E ele dá a palavra de cigano dele, de que isso realmente vai ser feito com honra. Então, aí vocês me dizem o que vocês acharam. É a minha cena e a cena favorita da minha mãe, porque é muito bom, é muito inteligente, muito legal. Agora vamos para a parte que nos interessa, que é saber qual foi a minha classificação em estrelinhas para esse filme. Para esse filme eu dei 4 estrelas no Netflix. Porque eu assisti, ele me entreteve, ele é bom e ele é super bom. Ele não é incrível, porque é um filme em água com açúcar, é bem simples, bem light, nada de uau, mas também é muito bom. Então, ele cabe certinho nas 4 estrelas que eu dou. E eu espero de verdade que vocês gostem e que vocês comentem aqui. Vão na minha fanpage do Facebook, que é aí eu assisti. Também curtam as minhas redes sociais e vamos nos amar virtualmente, como diria Jujut. O meu Instagram é BiaAtarde, com um A só. E o meu Snapchat é a mesma coisa, meu Twitter é a mesma coisa, eu sempre deixo dicas lá de qual vai ser o próximo filme. Quem sabe você não vê lá e assiste até antes de eu postar para que a gente possa já conversar a respeito. E finalmente a gente decidiu, eu e o Rafa, quem edita e meu namorado, decidimos que os vídeos serão lançados toda sexta-feira, entre as 10 da manhã e o meio-dia. Mas eu tô tentando fazer de um jeito que eu consiga postar 2 vídeos por semana, porque eu acho que é bem legal. E se forem 2 vídeos, vai ser um na segunda e um na sexta. Os 2 bem pertinho do final de semana, pra você ter tempo de assisti-los e comentar e me acompanhar nesse desafio todo. Então fica ligado na próxima sexta, nesse horário, entre as 10 e meio-dia, e eu te vejo lá. Tchau! Let down your arms, Max, para de latir.